A rinite alérgica, ela não tem muito a ver com nada da nossa alimentação. É uma doença alérgica. Por isso que o especialista mais apropriado para tratar a asma não é o pneumologista, é o alergista. É menos custoso, menos efeitos colaterais, porque os imunobiológicos podem sim ter alguns efeitos colaterais, são drogas novas, não se sabe completamente como isso funciona, e a imunoterapia existe há mais de 100 anos. Então ela é amplamente estudada, comprovada pela Organização Mundial de Saúde, que é eficaz e que funciona muito bem. Lembrando que nos Estados Unidos a gente tem a Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia. Então a asma nos Estados Unidos já é uma doença do alergista, não é do pneumologista. Há muitos anos, já é assim lá. Comeu, bebeu, desceu ruim. Não perca tempo, tome logo um Digafim. Pro mal-estar chegar ao fim. Não perca tempo, tome logo um Digafim. Pra ficar bem, ficar leve. Não perca tempo, tome logo um Digafim. Seu corpo vai gritar assim. Tome tento, tome logo Digafim. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais do Brasil. E deu ruim? Digafim! Muito bem, boa noite, está começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, vocês estão bem? Espero que vocês estejam muito bem. E você que chegou aí de curioso, já curtiu? Já deixou o seu like? Deixe o seu like, curta, compartilhe e deixe a sua inscrição. Ative aí o sininho, porque é muito importante para o nosso canal. Hoje nós iremos falar com o Dr. Bruno Bastos, o médico que afirma que rinite e asma têm cura. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, um prazer estar aqui, um prazer estar falando com a sua audiência. E vamos discutir bastante coisa sobre alergia e mostrar que isso aí é uma verdade. Temos também a companhia de Eliomar Arte Voz. Prazer, Eliomar, estar aqui de novo com você. Prazer, Anderson. Mais um Plano 7. Doutor Bruno, prazer, obrigado por estar conosco aqui. Prazer estar falando com você também, meu amigo. Eliomar, já se passou algumas semanas, e aí? Já ajustou lá as suas vitaminas, rapaz, os seus minerais? Ou tá enrolando ainda? Não estou enrolando não, já estou tomando uns negocinhos aí já. É? Tá indo. Você sabia que a Bom Chá tem os melhores suplementos? Pois é, claro, com certeza. Então a Bom Chá tem os melhores suplementos e lá, na linha Bom Chá, nós temos o Ômega 3 Plus. O Ômega 3 Plus contém 990 miligramas de EPA e 660 miligramas de DHA. Então, adote aí Bom Chá no seu dia a dia. Esse aí é top demais, tá? Muito bom, muito bom. Mas antes da gente começar de fato assim falando sobre os detalhes, sobre rinite, sobre alergia, eu quero saber quem é Dr. Bruno Bastos. Difícil a gente se definir, né? Não, fácil. Bruno Bastos Chaves, filho do Jarbinhas e da Rosa Chaves. Sou natural de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. Tem 7 anos que eu moro aqui em Cachoeiro de Itapemirim. O meu sogro é daqui de Cachoeiro também, médico alergista, o primeiro aí, pioneiro da alergia aqui no sul do estado, Dr. José Américo. Sou casado com a Aira, tenho 3 filhos, a Duda de 12, o Bruninho de 6 e a Isabela que faz aniversário amanhã, 2 aninhos. Parabéns. Sou médico especializado em alergia e imunologia clínica e amo muito o que eu faço, amo minha família, sou cristão, vascaíno e é isso aí. Complicou um pouquinho, mas tudo bem. Tem sofrido um pouquinho, né? Sempre, só 20 anos sofrendo só. Só 20. Mas enfim, o básico é isso aí, a gente vai descobrir mais aqui no decorrer. Como que você escolheu a medicina, assim? Foi o pai, né? Você fala que... Na verdade o meu sogro, ele é médico alergista. Né? O meu sogro, o meu pai é comerciante, uma coisa que eu gosto muito de comércio, de vendas. E uma coisa que acaba que todo mundo é vendedor, na verdade, né? Ou vende o seu tempo, ou vende um produto. E, enfim, ou vende uma ideia, né? Então, isso eu acabo trazendo comigo na medicina, né? Em vender um bom serviço, atender bem os pacientes, que eu acabo encarando como clientes também, né? Por que não? A gente está ali tendo uma relação, eu estou prestando um excelente serviço para eles, sempre busco nisso aí, né? Enfim, basicamente,
A medicina, ela veio assim, naturalmente. Eu ali naquela época de pré-vestibular, a gente tem que fazer uma escolha, né? 17, 18 anos, e eu sempre vi uma oportunidade de poder realmente ajudar as pessoas, né? Mas não tinha assim uma especialidade definida. Eu queria ser médico, né? E entrei na faculdade com 20 anos, 19 para 20, me formei com 26, e fiquei ali na clínica geral, né? Comecei depois a atender um pouco na área da pediatria, e isso até que me levou a escolher a alergia, né? Porque dentro do contexto de atender crianças, a gente acaba vendo muitas doenças alérgicas, muitas crianças que vivem doentes com muita repetição e tudo, e eu percebia que ali tinha um componente alérgico ali que levava a essa recorrência, né? A criança, ela fica doente de vez em quando é normal, mas o tempo todo doente, a gente tem que ter uma investigação maior. Será que tem algum problema ali, alguma coisa que pode ser feita para melhorar, alguma doença alérgica, alguma questão de imunidade, né, que pode ser reforçada? Então isso que acabou, às vezes até a frustração mesmo de não poder ajudar mais. Então eu quis me aprofundar nisso e fiz a especialização de alergia e imunologia. Então esse foi o ponto de partida, no caso. Você enxergou uma dor e quis, de alguma forma, tentar aliviar. Não, com certeza, né? O médico, ele deveria, né, sempre estar nesse foco, né, de buscar aliviar essa dor, né, trazer esse alívio. E aí dentro da pediatria eu tinha muito isso, né? De repente de querer ajudar um pouco mais e não conseguia. Então daí eu vi, né, essa questão da alergia muito forte, muito presente, e quis me aprofundar nisso. Olha, Eliomar, hoje eu vou resolver todos os meus problemas. Não, e vai contribuir também para os meus também, e de muitas pessoas, com certeza. Mas, doutor Bruno, eu acho que cuidar de pessoas é muito gratificante, né? Porque, assim, né, eu sou músico, então eu fico muito feliz em ver as pessoas alegres. Estou ali cantando, as pessoas estão se divertindo, estão alegres. Eu acho que, de uma certa forma, né, você cuidando de pessoas, você vai se sentir também, né, com certeza. Claro, é realmente muito gratificante. Gratificante isso aí. Eu vejo a medicina não assim como uma profissão comum. Não que ela seja melhor do que outra. É uma profissão como outra qualquer. No sentido assim de igualdade, de importância, né? Mas eu vejo que realmente assim existe uma missão por trás disso aí, né? Existe uma missão para você fazer uma medicina decente, uma medicina em que você realmente está preocupado em ajudar as pessoas. É claro que assim, a gente tem um lado de financeiro que é necessário, porque, enfim, a gente não vive só de caridade, né? Mas ter essa empatia, né? Se colocar no lugar do outro e aliviar a dor, isso aí realmente é uma coisa que, quando você pode contribuir dessa forma. E hoje a alergia faz muito isso para mim, sabe? Porque a gente faz uma diferença brutal na vida da pessoa. Quando a gente faz as terapias que a gente tem disponível, né, faz os diagnósticos corretos, muda completamente uma história, né? Uma pessoa que tem, enfim, tosse. Eu atendi uma paciente hoje com uma tosse há mais de 20 anos, né? Eu tenho certeza que a gente vai dar um alívio para ela. A famosa tosse de cachorro? Tosse de cachorro. É que todo mundo é assim. Tosse. Rapaz, que tosse de cachorro. Eu nunca vi cachorro tossir, não, entendeu? Mas todo mundo fala isso, fala, né? Tosse de cachorro, é verdade. Tosse de cachorro. É verdade. Então, assim, imagina ela, 20 anos, você vê que ela já está ali entregue, né? Está deprimida, tá... Aí vem os outros problemas pessoais, tudo isso. Eu falo, dessa parte, dessa tosse, a gente vai fazer de tudo para você ter um alívio bom, né? Você já tem outras questões da sua vida, como todos nós temos, mas dessa parte aí, eu vou tentar te aliviar, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter algum grau de melhora importante ali, no caso dela, né? E isso a gente tenta sempre replicar com todas as pessoas que chegam até nós, né? Eu sofro de asma desde que nasci. Então, é um problema... a gente vai, no decorrer da conversa, a gente vai tratar melhor desse assunto. E sempre me disseram que você vai conviver com isso. Uhum. Né? Você pode fazer isso, aquilo e tal. Igual eu adotei para mim o exercício físico, a musculação e tal, de estar sempre em ativo, uhum. né? E isso, de alguma forma, me deu uma melhor qualidade de vida. Mas ela ainda isso quando continua... aparece. Tá aí. Tá aí, tá no meu corpo. Você sabe o que eu lembrei agora, rapaz? Esse negócio de asma aí, antigamente parece que tinha um negócio de simpatia, né, pra asma. Não, a gente... Tinha um negócio de uns tratos com gato, com um negócio assim. Toma um passe, né? Não, tô falando sério. Não, o asmático, tudo que fala assim, é bom, ele toma. Ele vai pra frente. Ele tenta, né? Pega o coco, coloca mel dentro dele, enterra e não sei o quê. Outro detalhe, se você for comer o gato,
Não pode chupar o osso não, que dá asma. Isso aí é pros pingus, tá, doutor? Que gosta de comer carne de gato. Ah, é? Essa é uma novidade, essa eu não sabia, não. Aí, ó. Melhor vai fazer graça. Aí, ó. Uma boa lembrança é essa, hein? Não, é muito ruim. Doutor, É. quais são os maiores impactos das alergias na qualidade de vida das pessoas, especialmente as que lidam com os sintomas crônicos? Então, a alergia geralmente é uma doença crônica, porque ela é uma doença do sistema imunológico, né? Então, isso aí está no DNA da pessoa, né? Então, ela pode até, vez por outra, ter um alívio, né? Mas sempre está ali, igual aquela pessoa que tem uma rinite. Né? Tem dia que está mais atacado, mas a pessoa que tem uma rinite mais séria, ela acaba tendo com muita frequência, né? Aí uma hora espirra, outra hora o nariz entope, outra hora, enfim, está com coriza, né? Sempre com algum desconforto. Então, assim, as consequências disso aí são uma perda de qualidade de vida. A gente falando assim, vamos falar um pouquinho da parte respiratória, né? Que é uma coisa que eu gosto de falar muito. A pessoa não dorme bem, aí, se você já não dorme bem, tem uma série de consequências ruins que vão te acompanhar, né? Você acorda sem energia física, sem energia mental, a memória fica prejudicada, aí dorme às vezes de boca aberta, né? Ronca. E, enfim, a criança às vezes tem uma queda na imunidade por conta desse processo inflamatório, porque a alergia não deixa de ser um processo inflamatório, né? Então está sempre inflamada. A rinite tem a ver com o local que a pessoa está convivendo ali? Com certeza, porque ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a rinite alérgica ela não tem muito a ver com nada da nossa alimentação. Não tem nada a ver com aquilo que você come. Em geral, não tem a ver. Em raros casos, até pode ter alguma coisa. Mas, de regra, a gente tem que trabalhar primeiro com a regra, para depois com a exceção. Então, a regra que é coisas que estão no ar, né? Os aeroalérgicos, né? Esses estimulantes do ar aí, como os ácaros, pelos de animais, pólens, fungos. Esses são os principais causadores da rinite alérgica, da asma alérgica, da conjuntivite, né? Aquele olho que coça, que fica irritado, vermelho, né, ou lacrimejando, sinusite. A principal causa de sinusite é a rinite alérgica, né? Então, enfim, basicamente isso. A alergia costuma se manifestar muito cedo em muitas pessoas. Quais sinais os pais devem observar nos filhos pequenos para identificar uma possível alergia? Então, aí a gente tem que separar quais tipos, né? A gente tem várias alergias possíveis, né? E uma das coisas que é interessante no médico alergista, eu já vou responder a sua pergunta, é que ele acaba se intrometendo, entre aspas, em diversas especialidades. Né? Porque a alergia é uma doença do sistema imunológico, como eu disse. Né? O sistema imunológico tem uma dificuldade de reconhecer aquilo de uma molécula normal, ele acha que aquilo é uma coisa invasora. Por exemplo, um alimento. Né? O leite é um alimento normal, mas o nosso sistema imunológico ele reconhece o leite ali como um invasor. Então, acaba combatendo esse leite aí. Então, em diversas partes aí do nosso corpo, a gente pode ter alergia, né? Tem alergia no nariz, tem alergia no pulmão, tem alergia lá no intestino, né? Com as alergias alimentares, na pele, com dermatite atópica, aos alimentos, como eu já disse, aos medicamentos. Então, a gente acaba se intrometendo um pouco de tudo, né? Qual que era a pergunta mesmo? Acabei fugindo. Quais os sinais que os pais devem observar? Então, por exemplo, uma criança pequena, né? Você citou criança pequena. A gente tem lá uma alergia, uma APLV, uma alergia à proteína do leite de vaca, né? Ela pode ter uma mediação por IgE, sim ou não. Mas aquela que aparece primeiro é quando tem um sangramento nas fezes. Então, a criança está ali amamentando, né? Tanto no leite da mãe quanto fórmula, e aí ela tem um sangramento. Isso é um sinal que pode ter uma possível alergia à proteína do leite de vaca. As alergias respiratórias, às vezes, vai demorar um pouquinho mais, para aparecer, de repente, um bebezinho de 6 meses, 5 meses, que muitas vezes ele já começa a manifestar ali aquela coceira nasal, ele já fica esfregando muito o narizinho ali no ombro da mãe, com a mãozinha ele não consegue ainda, mas ele se esfrega muito, está sempre com o narizinho com coriza, né? Ou espirrando muito. Então, assim já começa. Pensando também na parte do pulmão, né? Aquela criancinha que começa a chiar, né? Começa a sibilar muito. Então, assim, a criança, menos de 2 anos, ela pode sim pegar um vírusinho e sibilar. Mas se começa a ter muita recorrência, né? Começa a chiar demais, ficar cansadinho, esforço respiratório, ali com um aninho, começa a ter isso meio que frequente, a gente pode suspeitar que já exista uma asma alérgica ali também. Qual a diferença de asma para bronquite? Algumas pessoas costumam dizer que é a mesma coisa ou não? Teoricamente é a mesma coisa. A asma, ela é uma doença
que ela afeta os brônquios, né? Então, bronquite é um termo mais aberto, né? Uma inflamação no brônquio, se a gente pegar ali na raiz da palavra. E a asma, ela é uma inflamação também no brônquio, né? A bronquite, ela pode ser por outros motivos, né? Ela pode ser por vírus, né? Por outros tipos de infecções, até bacterianas e tudo. E a asma é um desses tipos de bronquite. A asma é um tipo de bronquite, falando assim, né? Lembrando que a asma, em mais de 90%, 95% dos casos, é uma doença alérgica. Por isso que o especialista mais apropriado para tratar a asma não é o pneumologista, é o alergista. Entendi. Não que esteja errado, tratar com o pneumologista. Não estou falando mal do pneumologista, não. Entendi. É uma questão, sim, de especialização. Como é uma doença alérgica, o alergista pode ajudar um pouco mais. Quais são as inovações mais recentes em tratamentos para alergia e asma? Como essas novidades têm ajudado na recuperação e no bem-estar dos pacientes? Então, a gente tem disponível, de uma década para cá, os imunobiológicos. Talvez um pouquinho mais de uma década, mas enfim. São medicamentos que podem ajudar bastante ali no controle dos sintomas. Porém, muitas das vezes a receita mais antiga, ela talvez seja mais interessante nesse caso aqui. Porque os imunobiológicos são ótimos, porém são de alto custo, são remédios muito caros, né? Então muitas vezes isso acaba levando a uma judicialização e, enfim, nem todo mundo vai ter acesso. E a gente tem a imunoterapia, que são vacinas antialérgicas. Inclusive eu trabalho com vacinas antialérgicas orais. Então é bem cômodo, bem tranquilo, por exemplo, uma criança ou adulto que for, não precisa tomar injeção. Ele toma 5 gotinhas. Eu ouvi falar sobre essa vacina, então é o senhor que trabalha com isso aqui. Isso, eu... Poucos alergistas ainda trabalham com a vacina oral, né? Na verdade, tecnicamente, ele é sublingual, mas enfim, é na boca, né? Então, são 5 gotinhas diariamente, né? Durante um período de 3 anos, em que a gente pode ter uma remissão total, né? Ou até mesmo a cura aí da asma, rinite, sinusite, conjuntivite, tudo isso aí, né? Então, assim, é menos custoso, menos efeitos colaterais, porque os imunobiológicos podem sim ter alguns efeitos colaterais, são drogas novas, não se sabe completamente como que isso funciona, e a imunoterapia existe há mais de 100 anos. Então ela é amplamente estudada, comprovada pela Organização Mundial de Saúde, que é eficaz e que funciona muito bem. Muito me interessa. A conjuntivite, ela volta em determinado tempo ou é só mesmo pelo o contato do ar, né, em determinado local que você pega esse vírus, que é um vírus, né? Existem diversos tipos de conjuntivite. Conjuntivite viral, conjuntivite bacteriana, conjuntivite alérgica. Conjuntivite viral vai depender de uma exposição a esse vírus e geralmente é autolimitado, né? Vai durar ali 5 dias, uma semana, enfim, geralmente não dura mais que isso. Existe a conjuntivite bacteriana. A conjuntivite viral fica muito vermelho o olho, né? Muito, muito vermelho, parece que está pegando fogo. A conjuntivite bacteriana geralmente fica aquele olho remeladinho, aquela melequinha assim que está no olho, a criança acorda, ou até o adulto com os cílios aqui todo coladinho, né? Aquela melequinha no olho assim, geralmente tem bactéria. Eu acho que eu tive um negócio desse aí, um dia desse aí, entendeu? Tava acontecendo isso com o meu olho. Que você isso, uma remelinha ali, né? Aí coladinho. Como eu tinha um colírio lá, né? Sim. Eu pingou, né? Pinguei, deu certo. A bacteriana, ela durou geralmente... uns 3 dias, mais ou menos. Ela dura isso, geralmente. A bacteriana, quando a gente faz um colírio correto, ali um colírio de antibiótico, ela dura uns 3 dias. Foi uma sorte minha, aquele colírio. Deu certo, né? E a conjuntivite alérgica, ela tem um caráter crônico, então ela está quase sempre ali acontecendo. Quem tem uma coisa mais séria mesmo não consegue lidar muito com a claridade. Chega paciente com conjuntivite lá no consultório, ele não consegue olhar para mim, só olha para baixo, né? Porque qualquer luz já incomoda, e coça sempre, e vai coçando, pode ter um ceratocone, que é cria uma ponta ali, né, na córnea, que é a parte mais externa, e pode levar a uma dificuldade e perda de visão, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, muito assim, interessante. Eu tenho um filho que é autista. Existe, assim, se tiver uma necessidade, você atende uma criança especial ou tem alguma restrição? Não tem nenhuma restrição. Inclusive, atendi uma criança hoje autista, e a gente está preparado, né? Até porque é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Não tem como muito fugir, né? Parece que quase toda a família tem alguém, né? E tudo. Então, a gente está preparado para lidar com isso também, sem nenhum problema. Bacana. Doutor, você afirma que tanto a rinite quanto a asma tem cura, que desafia a visão comum. Como você chegou a essa conclusão
E que tipos de tratamento ou abordagem tornam isso possível? O senhor já citou alguma coisa, né? Mas Sim, o a que gente o vai senhor falar cita é mais em meandros. Sim. Existem estudos científicos, tá, que mostram que a cura ela é possível na asma. Tá? E tem estudos científicos que mostram. Isso é uma grande questão de debate, realmente. O pneumologista ele afirma que não tem cura, né, que só tem remissão e tudo. Eu acho que muitas vezes esbarra numa questão até conceitual. Tá? Talvez o que ele chama de remissão, eu chamo de cura. Mas essa palavra cura, ela já foi falada em estudos científicos sérios, né, que a gente pode confiar. Né? Então, assim, essa cura ela pode durar 10 anos, ela pode durar 15 anos, e pode, depois desse tempo, voltar a apresentar algum sintoma? Sim, pode acontecer isso. Tá? Como pode também ficar pelo resto da vida sem apresentar mais nenhum sintoma. Isso também pode acontecer. Isso a gente pode exemplificar, por exemplo, alguém que teve um câncer e foi curado? Exatamente, é o exemplo que eu uso. O oncologista vira para você e fala: o seu câncer foi curado. Não fala isso? Sim. Foi curado, nós tiramos aqui o tumor, nós fizemos quimioterapia, radioterapia. A gente nem combinou nada disso, né? Não combinamos nada, nós fizemos nem briefing aqui, nada. Não. Foi direto. E é um dos exemplos que eu uso. Mas aí passou 5 anos, voltou, apareceu uma metástase. Quer dizer que aquele tumor não foi curado? Ele foi curado, só que apareceu um outro. Enfim, né? Então, uma pneumonia também. Você teve uma pneumonia, curou, usou os antibióticos, está tudo certo. Mas depois de 10 anos apareceu uma pessoa teve uma outra pneumonia. Então quer dizer que aquela primeira pneumonia não foi curada? Então, então a gente pode usar isso como base, né, para falar num processo de cura, né, de rinite e de asma também. Né? O processo para chegar nisso a gente usa três ideias. Né? Eu coloquei um nome nisso, que é o método CAMP. Né? Mas isso já está tudo muito bem explicado na literatura, não é nenhuma novidade. CAMP eu chamo, é um acrônimo, né? O C e o A significa controle ambiental, né? O MP, medicamentos positivos, e o I, a imunoterapia. Controle ambiental é o ambiente que a gente vive, ele ter um certo cuidado, né? Evitar coisas que possam acumular poeira, evitar a exposição aos aerolérgicos, né? Que são principalmente assim, os ácaros, né? Que são os mais envolvidos. Colocar uma capa no travesseiro, controlar a umidade é muito importante. A umidade ela alta, ela é muito ruim para quem é alérgico. A umidade alta ela faz com que se proliferem mais ácaros, fungos e bactérias. Então, ao contrário do senso comum, usar aquele umidificador, aquele vaporzinho de água, geralmente é muito ruim. Tá? Muitas vezes eu peço para usar o contrário, o desumidificador, retirar o excesso de umidade. Né? Mas isso tem uma faixa de normalidade, onde você pode usar um sensor ali, enfim, um sensorzinho que você compra baratinho, e a umidade entre 30 e 60 ela está normal. Então, cuidar desse ambiente é importante, a gente tem essas medidas assim gerais, né, de evitar varrer a casa, enfim, cuidado com ar-condicionado, evitar muito ventilador. O MP são medicamentos positivos, eu chamo de medicações que têm um alto grau de eficácia, com um bom perfil de segurança, a gente evita muitos corticoides orais, né, porque pode dar muitos colaterais. Para quem é alérgico no nariz ali, a gente evita o Neosoro, obviamente, né, que pode causar efeitos rebotes, vício da medicação, tudo isso. E o I de imunoterapia são as vacinas, né, as vacinas antialérgicas, né, que é uma terapia imunobiológica, né, imunológica, na verdade. Então a gente tem. Aí, ó. Por isso que a gente fala aí. Não, Cara, viu sem ele. A minha cantora, ela tem um problema sério, só anda com um vidrinho desse aí. Então, por quê? O problema é o Neosoro? Não. O Neosoro é um medicamento que eu bato nele, mas a culpa não é nem dele, na verdade. A culpa é talvez da falta de conhecimento. O Neosoro é um medicamento que eles entopem o nariz muito rápido, né? Mas ele acaba criando um efeito rebote, né? Então a pessoa acaba tendo que usar cada vez mais, né? Ele faz com que as veias ali do nariz, que estão inchadas por conta da alergia, do processo inflamatório, estão inchadas, então elas não deixam o ar passar. E aí quando você usa o Neosoro, ele faz uma vasoconstricção, né? Então diminui ali e o ar consegue passar. Isso acontece em resfriados, né? Então, se usar ali durante um resfriado, acontece em resfriado e alergia. Se você usar durante o resfriado, 3 dias, 5 dias, você não vai ter que criar um vício nisso, né? Nenhuma dependência. Mas, se quem tem rinite alérgica e não trata da maneira mais adequada, acaba recorrendo a isso, né? E aí acaba tendo que usar cada vez mais, porque é esse efeito rebote. A gente tem essa vasoconstricção, alivia. Só que depois, quando ela volta ao normal, passa o efeito do medicamento, a veia que está ali, ela volta mais dilatada do que estava. Né? Então, isso que é o efeito rebote. Ela tem um calibre, né? A gente faz, o calibre diminui. Só que passa o efeito do remédio, o calibre volta maior do que estava. Aí você tem que usar o remédio de novo. E fica nesse ciclo assim, né? Esse ciclo vicioso de verdade aí. Você usa direto? Então, tem época que eu dou uma paradinha. Mas para mim dar uma paradinha,
não sei se tem a ver e tal, é quando eu começo... Eu não consigo correr muito, não consigo fazer uma corrida com alta intensidade, por questão da asma, mas eu fazendo uma caminhada e dando uns piquezinhos e tal, por exemplo, faço uma semana disso, aí tipo assim, aí dá uma aliviada, já não preciso de usar o neosoro. Não sei se isso tem a ver com alguma coisa, cientificamente, o senhor vai falar, eu tô falando como leigo, sabe? Sim, que funciona comigo, a sua sabe? percepção Não, claro, a atividade física ela vai ajudar, sem dúvida, né, a ter alguma melhora. Mas no contraponto também, se for uma atividade mais, igual você falou, mais intensa, ela pode ser pior até. Né? Então a pessoa... Correr também não. Porque por que será? Então, assim, atividade física é um dos gatilhos de crise de asma, igual você falou, se for mais intenso, né? Então tem que ser moderada. Né? Lembrando que se você fizer o tratamento correto, você vai poder ter uma vida mais normal e poder fazer lá uma atividade física mais intensa sem ter crise. Né? Porque essa que é a ideia, né? Você ter uma vida normal. Você usa muita voz, né? Claro. Agora eu viro, não canta, não é locutor, por que você tem que ficar usando esse vidrinho aí, eu viro? Nariz entope. Então. Eis a explicação aqui já, né? O principal sintoma, né? É o nariz obstruído. Agora eu consigo cantar com o nariz entupido. Aí só que canta igual o Roberto Carlos. Quando estão aqui. Né? Para ele deu certo aí. Vamos tentar também. Vai pegar. A medicina tradicional frequentemente trata rinite e asma como condições controláveis, mas não curáveis. Como você vê essa visão? Existe alguma resistência no meio médico sobre a possibilidade de cura? Existe. Existe. Porque assim, eu acredito sim que, como eu falei lá no começo, que o alergista é um médico intrometido, né? Ele se intromete, entre aspas, em diversas especialidades. Então, é um caminho natural das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, de associar a asma a uma doença do pulmão e, poxa, eu vou procurar o pneumologista. Lembrando que nos Estados Unidos a gente tem a Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia. Então a asma nos Estados Unidos já é uma doença do alergista, não é do pneumologista, há muitos anos, já é assim lá. Né? Então no Brasil não se tem essa visão ainda. Né? Então acaba que, como o pneumologista ele não tem um conhecimento tão aprofundado da parte imunológica e da parte alérgica, ele realmente vai falar que não tem cura. Do jeito que ele trata tradicional, não vai ter cura mesmo, não. Então ele vai falar que não tem cura. É meio óbvio assim, na verdade. Né? Agora você falou sobre a vacina, né? Sim. Essa vacina, o custo dela é muito alto? Como... Então, isso varia. Né? Assim, se a gente pegar em custos, ela vale mais a pena do que usar medicações ao longo do tempo. Né? Eu sempre dou esse exemplo lá no consultório, porque assim, o que se gasta na farmácia, quando você vai na farmácia comprar uma bombinha, comprar às vezes um corticoide oral, comprar um antialérgico, comprar uma outra bombinha para o resgate, às vezes uma criança usar um antibiótico, às vezes se passa a Montelukast, né? Vai fazer essa conta aí, dá 400, 500, 600 reais. Né? Rapaz, tem um medicamento lilás lá que meu filho usa, que aquilo é caro, tá? Não vou nem citar o nome não, para não... No WO. Então, a conta na farmácia, e essa conta ela não acaba. Então, você está gastando com um menininho de 1 ano, vai continuar gastando com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Isso pode ser eterno, gastar sempre. E a imunoterapia custa menos do que isso e é um tratamento de 3 anos. Né? Você faz 3 anos, depois para. E continua bem, mesmo depois sem fazer o uso da vacina. A gente espera que continue bem durante muitos anos ou até a vida toda. Essa questão de poeira e etc, igual tem uma criança, por exemplo. Poeira de casa é diferente de ter uma criança, por exemplo, brincar na terra ou coisa do tipo, Com certeza, muito bom ter tocado nesse ponto. Quando a gente fala de poeira que faz mal, é principalmente a poeira domiciliar, é a poeira de dentro de casa. Essa poeira de dentro de casa é ela que contém os ácaros. E os ácaros são os principais causadores da rinite, asma, de qualquer doença alérgica respiratória, o ácaro é o principal causador. Né? A poeira da terra, a poeira da rua, da roça, ela não tem tanto ácaro assim, né? Uma poeira exposta assim, ela é diferente. Então ela não, para a parte alérgica, não faz muita diferença. Quando a gente era criança não tinha esses problemas ainda, entendeu? Brincava no meio da rua, jogava bola no meio da rua. Já desenvolver a imunidade ali, né? A imunidade vai ficar... Mas isso que você falou realmente faz sentido. Essa é uma das teorias mais aceitas pelos cientistas de por que as alergias têm aumentado tanto. É a teoria da higiene. O excesso de higiene ele tem levado a
desenvolvimento de alergias, porque acaba que a criança não pega mais aqueles parasitas que tinha, né? Esse contato natural, esse contato real com a natureza, então o nosso corpo acaba desviando para esse lado de alergia, né? Então, essa é a teoria mais aceita, a teoria da higiene. O excesso de higiene é o que acaba levando a ter um aumento de alergias. Então, por isso que a tendência de alergias é aumentar cada vez mais, né? Depois da pandemia, a gente está tendo cada vez mais, né? Essa coisa de álcool, gel, tudo, o tempo todo, né? E às vezes, por exemplo, pai, mãe levam uma criança no lugar e tal, de roça. Não, meu filho, não pode andar descalço não, que não sei o quê. Isso não é interessante para o desenvolvimento imunológico dela, né? Eu acho que conviver com a natureza é uma coisa que, independente até disso, faz bem para a alma, faz bem para a mente, né? Então, pé na grama, pé no chão, pé na terra. Mas tem uma coisa que vem prejudicando, né? Essa galera aí, Nutella aí, entendeu? Nutella. Acabamos falando a marca. Vai lá. Mas tem que falar. Ia falar o quê? Creme de avelã. Essa galera é creme de avelã. Porque, cara, hoje não tem mais aquele campinho pra gente jogar bola, né? Virou tudo quadra, tudo cimentadinho. Terra, meu rua de terra quase não tem mais. Mas, assim, claro que é o progresso, né? Sim. Que é bacana. Tem que chegar de qualquer jeito. Mas não é igual era antigamente. Antigamente que eu falo assim, não é 100 anos atrás, 50 anos atrás, mas 20 anos atrás. Tem um médico naturista que ele todo dia ele tem um momento dele de ligação com a terra, sabe? De colocar o pé na terra tanto tempo e tal, para a questão da imunidade dele, né? Sim, até meu sogro, que foi criado na zona rural e tudo, ele fala, né, que a gente deveria, quem mora na cidade, né, de 15 em 15 dias, passar um dia na roça, né, 2 dias, enfim, e quem está na roça também vir para a cidade para, enfim, se modernizar com algumas coisas, né, então esse intercâmbio é interessante. Capinar, pegar um pouquinho de formiga do lava-pé. Formigão um pouco absurdo, entendeu? Uma mordida queima. Ficar esperto. Aqui, tem um amigo nosso que ele tem esse contato com a natureza, Marcelinho. Sim. Marcelinho, o figura dele, ele tá meditando lá no meio do mato. Muitos pacientes dependem de antihistamínicos e broncodilatadores por anos. Em sua opinião, essa abordagem é realmente necessária ou existe uma forma de reduzir essa dependência a longo prazo? Então, é o que eu sempre falo lá com meus pacientes e procuro estabelecer nos meus tratamentos, é reduzir a quantidade de medicação. Porque a medicação ela tem um propósito, né? Ela vai trazer um benefício, mas ela quase sempre traz um malefício também junto, né? Tem aquele famoso colateral. Então, a longo prazo, qualquer medicação que você usa a longo prazo, a chance dos colaterais também é ter um efeito muitas vezes até cumulativo, né? Então, vai acumulando ali. Os antihistamínicos são medicamentos assim até seguros, tá? Mas ao longo do tempo podem mexer um pouco ali com a questão do sono, mexer ali com a questão do apetite, né? Aumentar o apetite, enfim. Enfim, em pessoas mais sensíveis ter outros colaterais. O Montelukast, por exemplo, é um tipo de medicamento que dá muito problema de insônia, de criança que fica com irritabilidade, né? Então, muitas vezes é muito prescrito assim, sem muito critério. Mas nos Estados Unidos, o Montelukast é um medicamento de tarjeta preta, tá? Que é a tarja mais restrita que existe, né? Então, lá a tarja preta é que você compra sem receita até. Então, sempre pouco medicamento, né? Menos medicamento, ajustar o ambiente e as imunoterapias, que é o que a gente procura enfatizar bastante, porque não tem colateral e pode, de fato, te levar a uma remissão completa dos sintomas aí. Como que é para o senhor, assim, fazer esse tipo de tratamento e não ter lá, por exemplo, o patrocínio da marca X, marca Y? Como que você se sente, assim? Porque eu vejo que é igual, por exemplo, você entra lá no psiquiatra, por exemplo, vai consultar com ele lá e tem lá um monte de medicamentos lá, dá amostra grátis. Mostra grátis, entre aspas, na hora que ele recita aquele medicamento, né? De alguma forma tem um conchave disso. Uma influência disso. Como que o senhor convive? Rapaz, eu graças a Deus sou muito livre, sou tão feliz por isso. Eu não recebo nenhum representante de nenhum medicamento no meu consultório. Nada contra eles. Amo meus colegas aí. Nada contra os representantes de laboratório, mas eu não recebo nenhum. Porque assim, altera a minha dinâmica do consultório e o que eu já prescrevo, eu vou prescrever com liberdade, independente. Se quiser deixar uma amostra lá, tudo bem, eu posso ajudar alguém que precise, né? Mas isso não vai influenciar em nada a minha decisão.
eu não tenho patrocínio de remédio nenhum para me levar para congresso, para janta, para nada. Sou totalmente independente mesmo. Sou muito tranquilo em relação a isso. Então eu tenho liberdade de dormir com a minha consciência super tranquila de que aquilo que eu prescrevo é aquilo que eu julgo que é melhor realmente para o paciente, né? E em relação às vacinas também, é aquilo que ele precisa, não invento vacina para aquilo que não precisa, né? A gente prescreve de acordo com a necessidade, com o teste alérgico. Então, assim, é muito bom ter essa liberdade. Tá maravilhoso. Agora, atendimento, é só particular ou tem convênios? Como é? Eu atendo só particular, né? Entendendo que a gente faz um tipo de atendimento, igual a gente falou que a gente é intrometido, né? E quem procura a gente já foi, às vezes, diversos outros colegas. Já foi no pneumologista, já foi no otorrino, já foi no pediatra, no clínico geral, enfim. E às vezes não conseguiu uma solução, não porque sejam ruins, não é isso. É porque é uma coisa que sai um pouco da área deles, né? Faz parte, mas não é tão aprofundado, né? Uma doença alérgica mais severa. Então, são coisas que são mais difíceis mesmo, né, de resolver. Então, muitas vezes a gente precisa de dar uma atenção toda especial. Então, são consultas que muitas vezes vão demorar 1 hora e meia. Então, os valores que o convênio paga, realmente não dá para a gente prestar esse tipo de atendimento. Então, eu busco sempre a excelência. Eu preciso fazer mais uma propaganda. Mas o pagamento pode ser igual o Casas Bahia, assim, né? Do atendimento? Não, a gente parcela, tem cartão, parcela em 6 vezes se quiser. Parcela. O Casas Bahia, se não, a gente facilita o pagamento e assim, a gente já fica mais tranquilo, claro. Né? E a gente recomenda consultas 2 vezes ao ano, geralmente. Não precisa de todo mês lá para estar fazendo revisões e tudo. Então, 2 vezes ao ano geralmente é o suficiente para manter bem controlado. Você falou em questão de ser intrometido, né? Tem algumas coisas que as pessoas mais antigas falam, né? Que, meu menino, vai botar a camisa, tá ventando, você vai pegar pneumonia. Uhum. Menino, não fica perto do ventilador que você vai passar mal, vai pegar pneumonia. E aí? Choque térmico. Se a gente toma choque térmico... Independente de... O choque térmico, se a gente toma um choque térmico, a gente pode ter uma queda de imunidade naquele momento, sim. Não quer dizer que... O que acontece? A gente está em contato com vírus e bactérias o tempo todo. Quando a gente tem um choque térmico, a gente, naquele momento, a nossa imunidade ela dá uma baixada na guarda. E aquele vírus e bactéria que já estava ali convivendo sem trazer problema, por conta dessa queda de guarda, né? A gente baixa a guarda, a imunidade baixa a guarda, pode sim acabar acontecendo alguma infecção, enfim, algum resfriado. Pode sim. Doutor, uma curiosidade, como que foi no período de pandemia, questão alérgica, dos tratamentos? Então, a gente percebeu que durante a pandemia e depois, principalmente, durante a pandemia teve uma questão da imunidade muito forte, né? Todo mundo queria reforçar a imunidade, que remédio que ajuda a imunidade, enfim. Então, a gente teve um aumento na procura por conta disso. E depois da pandemia, essas consequências continuaram. A gente realmente percebe que a imunidade de ninguém já é a mesma. Parece que ficou uma sequela. A gente parece que até mesmo adulto pega mais resfriado, pega mais gripe. A gente está vendo um surto de pneumonias aí em pessoas que nunca tiveram antes, pessoas jovens, pessoas rígidas, né, sem nenhuma doença anterior. Então, realmente, a imunidade parece que ficou com uma sequela, né? Então, a gente está tendo que dar um reforço, uma atenção especial. A Covid ela trouxe sequela para muitas pessoas. Inclusive, eu fiquei com sequela muito séria. Eu tive Covid 3 vezes. Rapaz, hoje, principalmente depois do almoço, eu tenho vontade de ficar, né, vendo televisão no ar-condicionado sem sair de casa. Olha, incrível. Só viu? Que vírus, hein? Que vírus danado, hein, rapaz? Esse aí... Rapaz, eu também tô com essa sequela, então. Que sequela danada. Essa aí é culpa do Covid. Eu quero que o senhor conte para mim um momento que você viveu emocionante, de alguém, por exemplo, que o senhor tratou e cuidou e que ela tem uma gratidão eterna. De repente você tem um caso específico. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente. A gente tem alguns, assim, mas é na hora de falar assim, de lembrar, né? Tem um, cara, assim, não foi nada tão grave, mas, assim, eu acho que a qualidade de vida e o peso, o alívio que a gente traz, né? Que muitas das vezes se coloca um fardo muito grande no tratamento. Tem médicos que falam coisas que tiram da cabeça porque não está escrito em livro nenhum, em trabalho científico nenhum, que não pode... A menina tinha que escovar o dente com uma água mineral X porque a água com cloro não fazia mal. Eu tinha que colocar um negócio de tirar o cloro da água para tomar banho. E
fazia diversas restrições alimentares, né? E não podia comer nada, a menina não podia comer um chocolate, podia nada. Então vai gerando aquela frustração, né? E a mãe tentando de tudo. E mesmo assim a criança com crises de asma, crises de rinite. E quando a gente fez o nosso tratamento, a gente, né, avaliou ali, viu que não tinha nenhuma necessidade de dieta nenhuma, né? É a Lívia, uma criancinha lá de Itaperuna, a mãe dela é a Natália Mezzini, que ela tem uma gratidão muito grande por a gente ter devolvido, porque quando ela saiu dali, ela pôde ir no Bob's tomar um sorvete, porque não podia tomar sorvete, podia nada. Então ela saiu, ela foi no Bob's, fez propaganda aqui, mas enfim. Depois o Bob's manda um aí. Então ela foi lá e tomou uma casquinha lá, né, na lanchonete, e ficou feliz. E o chocolate que não podia, e não tinha nada a ver com cacau, com chocolate, com nada. Ela pôde, estava perto da Páscoa, ela comeu o chocolate dela, ficou feliz. Então assim, e a criança de fato melhorou. Não teve mais aquela restrição de vida, pôde comer normal, pôde viajar normal. Psicológico também, né? Psicológico abalado, né? Porque, enfim, fica muito restrita. A mãe, enfim, tinha criança que vivia passando mal, crises na madrugada, tudo isso. Então a gente, com um tratamento leve, foi muito mais eficaz, né? Do que aquilo antes, que era uma coisa pesada. Um jugo em cima, né? Já que o senhor falou sobre alimentação e tal, existe alguma regra nutricional com relação a quem tem asma ou rinite? No primeiro momento, não. No primeiro momento, não tem relação a alergia alimentar com asma, com rinite, com sinusite. Essa história que leite é inflamatório, isso é mentira, né? A Associação Brasileira de Nutrologia e de Nutrição já deixaram isso bem claro. Leite não é inflamatório, nunca foi e nunca será. Tá? É inflamatório para quem é alérgico, né? Mas não é para as pessoas em geral, né? As pessoas. Então, o problema, às vezes, é a pessoa que não tem tolerância com leite. Mas o leite em si ele não tem essa capacidade de causar inflamação, de aumentar muco, né? Não tem. Bem como glúten também. Então, muitas vezes eu vejo hoje em dia médicos inventando um problema para te vender a solução, né? E isso sempre vem com terrorismo alimentar junto. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muita parcimônia aí com esse tipo de abordagem, né? Porque não tem estudos científicos de verdade que mostram esse tipo de coisa. Pelo contrário, estudos que mostram que não são inflamatórios. Tá? Então, assim, existem sim casos de exceção, né? Se a pessoa tem uma alergia, fez um teste alérgico, tem um teste positivo lá, por exemplo, o ovo, né? E aí ela come o ovo, ela percebe realmente que quando ela come, ela tem algum sintoma a mais, isso pode acontecer, até pode, mas não é regra. A gente, num primeiro momento, trabalha com a regra, né? A regra é a maior parte, então primeiro você pensa numa regra, e aí depois você vai pensar numa exceção, né? Então, de via de regra, não existe nenhuma correlação entre alimentação e alergias respiratórias. Essa questão da vacina foi desenvolvida tem quanto tempo? O senhor tem participação nisso? É um grupo de médicos no Brasil? Vem de fora? Me explica um pouquinho sobre essa questão da vacina. A imunoterapia, que são as vacinas antialérgicas, elas existem há mais de 100 anos. Né? Isso começou lá nos Estados Unidos com a febre do feno, né? Era uma alergia ao feno. Aquele feno lá nos estábulos e tudo, o que aquilo acumula? Poeira pra caramba, né? E o pessoal que trabalhava lá com aquilo, quando chegava perto daquilo, começava a ficar com o olho vermelho, o olho coçando, o nariz, né, se espirrando, com uma crise alérgica forte, né? Então, a partir dali, se começou a pensar em fazer um extrato daquilo ali, né, daquele feno, daquela poeira do feno ali, e a partir dali dar doses pequenas e crescentes para as pessoas, para criar uma resistência. O mecanismo é como uma vacina normal, uma vacina de gripe, uma vacina de sarampo, né? Te dá o próprio agente que te causa doença numa dose pequena, numa dose controlada, né? E você ir adquirindo anticorpos para te proteger, né? Então a ideia justamente é essa mesmo. Bacana. Então existe há mais de 100 anos, sendo que a imunoterapia oral, a vacina oral, está mais popular de uns 20 anos para cá, né? Então muitas vezes os médicos mais antigos usam injetável, que funciona bem também. Mas eu acredito que a vacina oral ela tem uma comodidade, um conforto maior, principalmente para a criança, né? Não ter que tomar injeção toda semana. Ela toma 5 gotinhas na boca, então é muito mais confortável e eficaz também, muito eficaz, mais segura até, né? Porque não mexe com agulha, né? Não invade o corpo com a agulha. E a gente pode controlar a dose também, né? Então pode subir um pouquinho a dose, diminuir mais fácil. A injeção, depois que você já aplicou, ela já entrou no corpo, não tem o que fazer. Mas se for uma dose alta, vai ter que controlar o sintoma. Eu sinto que a asma, não sei se isso tem a ver com a asma, ou de repente eu tenho um outro processo que eu não pesquisei, de ter problema com cantar, por exemplo, não consigo cantar muito tempo. Não, com certeza, a asma ela afeta o seu fôlego, né? Afeta ali a sua função pulmonar. Você tem que usar bombinha. Você tem que usar bombinha. Ela afeta. Você está cantando e fala, peraí. Não, agora eu tenho feito nebulização antes de cantar, né?
Ruim, tá? Faço nebulização e depois eu corto. Agora que você vai virar paciente, você vai abandonar isso aí, não vai precisar mais não. Não, graças a Deus não tem esse problema não, doutor. Esse aí tá de liberto. Boa. Isso aí tá de boa. Acredita na cura de condições crônicas pode reduzir o uso de medicamentos ao longo da vida. Você já enfrentou alguma oposição ou resistência da indústria farmacêutica ou até de outros profissionais da saúde em relação a essa visão? Da indústria, não. Agora, de colega, sim, né? Eles vêm lá, né, me elogiar, né, lá no Instagram, né, quando a gente faz uma postagem assim, que absurdo, que isso, que aquilo, né? Alguns pediatras e tal querem nos rotular como enganadores, né, e tudo, sendo que, de fato, existem estudos científicos que mostram, né, esse controle dos sintomas. Eu acho que acaba esbarrando muito numa questão de, como eu disse lá no começo, às vezes até de conceito mesmo, né? Talvez o pneumologista acredite na remissão, né, que são sintomas controlados e tal, e a gente chame de cura, né? É mais uma questão talvez que esbarre um pouco nessa questão conceitual. Mas muitos, enfim, não vêm para o debate, né? Claro que não são todos. Vêm para, de repente, tentar ali te agredir verbalmente ou te incomodar de alguma forma. Mas se a gente tivesse aberto a um debate, seria ótimo, né? A gente debater isso aí num ambiente de boas ideias, né? Mas, enfim, às vezes acontece. Eu, por exemplo, cara, eu adoro boas ideias. Né? A gente que trabalha, cada um dentro do seu ramo, né? Sim. Eu trabalho com música, quando eu vejo que alguém tem uma boa ideia, cara, eu tô ali para somar e não ficar criticando nem nada. Então, tem que se juntar, né? Criar ali um grupo de... Tem que pensar nas pessoas, né? Conversar sobre... pensar num bem maior, né, no bem cara? maior, nas pessoas, nos pacientes, né? Pô, se o cara tá falando que tem aqui, vamos entender o que tá falando. Vamos entender o que ele tá falando aqui, né? Por que será que tá falando? Pô, legal, porque tal. teve um juramento lá, né, doutor? Sim. Né? Claro. Eu acho que a gente, por exemplo, vamos pesquisar, né? Porque o que esse cara tá falando? Por que tá falando, né? Tá falando por que tá falando, de onde tá tirando isso, né? Então, eu acho que acaba tendo, talvez, algumas pessoas com uma certa vaidade, ego ferido, né? Alguma coisa assim. Então, o ser humano, como qualquer um, o médico também tem ali médicos que talvez... Dá a entender, né? Que tem certas pessoas que não... Parece que não aceitam o crescimento. O que esse garoto tá falando aí, né? Esse menino tá falando, eu tenho 60 anos, sou médico há 40 anos, esse menino tá falando isso aí e tal. Né? Tirou isso da onde? E o seu sogro, como é que... Então, ele, claro... Adota também? Não, ele super concorda, né? Super concorda, né? Esse conceito foi falado pelo meu grande mestre na alergia, Dr. Fernando Aires Trupp, que também escreveu já diversos livros, ele é pós-doutorado, né? Enfim, um médico muito conceituado. Então, foi ele que é a primeira pessoa que me falou isso aí. Alergia tem cura, rinite tem cura, asma tem cura. Né? Agora, eu acho, por exemplo, né? Eu acompanho muitas mídias de cachoeiro, no geral. Eu acho que teria que ter uma divulgação maior. É verdade, é verdade. Eu faço já impulsionamento ali, né, na rede social, eu mostro ali... isso, né, essa afirmação, né, que rinite e asma tem cura, enfim, faço um trabalho sério ali no Instagram há muitos anos já, né, então a gente está ali sempre falando, né, quem quiser pesquisar ali, que for interessado no assunto, acho que uma hora acaba recebendo essa propaganda, né, essa mensagem aí, a gente está sempre fazendo stories, às vezes lives e tudo isso, está em podcast também, como a gente está aqui hoje, mas toda a divulgação é bem-vinda, né, então a gente tem já projetos de expandir mais isso aí, né. O senhor chega a fazer algum trabalho à parte social com relação a isso? Então, o que eu vejo hoje de trabalho social, sinceramente, é a própria página do Instagram. O que acontece? Ali a gente tem um conteúdo muito bom, um conteúdo profundo até, com orientações que, se as pessoas juntarem ali as orientações, elas vão ter melhoras grandes ali na sua doença alérgica, né? É claro que não é uma consulta, né? Não tem como a gente fazer consulta de graça para todo mundo. Mas ali eu tenho, por exemplo, numa das páginas, 226 mil pessoas. Tem uma outra que tem 60 e poucos mil. Então, quase 300 mil pessoas, né? Que tem acesso a um conteúdo ali, para elas é de graça, né? Elas não pagam nada para acessar ali. E
várias coisas que a gente, né, já falou aqui hoje, e falo lá, né, mais especificamente, respondo caixinhas de pergunta, no direct, né, mandam perguntas, a gente responde aquilo que dá para responder. Então a gente está sempre dando, eu não gosto nem de chamar de dicas, né, porque médico teoricamente não é para dar dica, né, dar orientação. Então, mas a gente tem diversas orientações ali que muitas pessoas chegam para mim e me agradecem. Falo, tô seguindo aqui as suas orientações e tudo, e aprendi mais com você do que com consultas que eu paguei por aí, né? Então, a pessoa que ela vai seguindo ali, acompanhando, ela vai já aprendendo e conseguindo colocar em prática ali medidas para controlar o ambiente, né? Enfim, uma medicação ou outra que a gente pode estar falando ali. Então, já vai ter já alguma melhora já no seu dia a dia. Eu vou falar que essa questão da asma é um negócio muito complicado, sabe? Falar assim, dentro do particular mesmo, eu vi, né, o meu pai durante a vida toda com asma, usando bombinha. Em alguns momentos, meu pai quase morto, né? Teve uma vez que meu pai estava tão desorientado, que a gente morava na roça, que uma onça chegou no quintal para pegar as galinhas e tal, né? Meu pai saiu desorientado atrás da onça, em tempo sem força, sem nada e tal, podendo pegar ele e tal. Sim. Tipo assim. E aí eu, durante a vida inteira, sempre sofri essa questão da asma, e é muito ruim porque às vezes essa asma ela vem com outras alergias, né? Sim, nunca vem sozinho. Nunca vem sozinho. A gente acaba... Eu acho que é o problema de muita gente que, de repente, está aqui vendo esse podcast. Sim. E tal. E aí afeta outras coisas, né? Por exemplo, uma noite mal dormida, cara, como que a gente trabalha no outro dia? Muita consequência. Né? Muita consequência. A melatonina, tem melatonina que ajude você, porque você... Tem gente que tem que dormir sentado, porque se deitar a falta de ar é tanta que ele não consegue, ele tem que dormir sentado. E a gente, muitas das vezes, o que acontece? Isso acontece comigo, de dormir e praticamente sonhar a semana toda. Por que sonha? Às vezes sonha com sonhos malucos, para você ter que acordar e de repente pingar alguma coisa no nariz ou coisa do tipo, porque é o seu corpo dizendo que você está com tudo tampado, tudo... Então, assim, essa questão de saber que de alguma forma tem cura, eu acho que... é um alento muito grande. É um alento muito grande. Nossa, demais. Eu acho que sim, eu sou muito feliz e realizado de poder ser um veículo de levar isso para as pessoas, né? Então, assim, às vezes a gente não entende, às vezes, a gente está falando agora, né? Você receber um ataque, né? Eu acho que o colega que trabalha nessa mesma área, ela vê, opa, falando disso, pô, vamos entender melhor aqui, vamos juntar, né? Mas vai lá e te ataca, né? Mas, enfim, deixando isso de lado, a minha preocupação é com os meus pacientes. Então, eu procuro ser ético, mas ético até o ponto que eu não esconda nada do paciente, né? Então, a minha preocupação é com o meu paciente, não estou preocupado em fazer média com meus colegas, não estou mesmo. Né? Preocupado em que as pessoas terem acesso àquilo que é a verdade, aquilo que ela pode ter, né? Então, eu estou aqui para isso, para ajudar. Muito bom. Eu tinha anotado uma pergunta aqui, o senhor já acabou respondendo. Eu queria agradecer muito o senhor pela participação do senhor. Isso, foi um prazer, passou super rápido. Gostaria que o senhor deixasse um recado aqui para os nossos telespectadores, alguma informação, de repente faltou alguma informação que o senhor queria dar, né? Pode dar essa informação e na sequência o senhor, né, dá suas considerações finais. Eu acho que foi bem explicado aqui, a gente teve momentos muito bons aqui, passou bem rápido, né? Foi um papo leve, gostoso, acho que dentro do possível a gente procurou passar as informações que podem ser úteis para as pessoas. E lembrando aquilo que a gente fala, né? A bandeira que eu levanto é que alergia tem cura, né? Rinite e asma tem cura. Então, não quer dizer que todo mundo vai ficar curado, né? Não é uma promessa, ninguém, é Deus para prometer a cura. Mas ela é possível. E também não é um jogo de tudo ou nada. Não quer dizer que quem não ficar curado não vai ter melhora nenhuma. Muitas vezes vai ter uma melhora muito expressiva, muito grande também, né? Então, você sempre vai valer a pena fazer um tratamento correto e adequado. Muito bom. Eleomar. Valeu. Obrigado. Bom demais. Maravilha. Obrigadão. Satisfação. Obrigado, tá? viu? Que isso, foi um prazer. Gente, uma boa noite e até a próxima.
Valeu, galera. Beijo no coração. Deus abençoe. Valeu.